Então, para você que é advogado, promotor, juiz, juristas em geral, né? Aqui vai uma dica de como fazer anotações e a leitura dos autos, usando uma ferramenta chamada Logsec, que é uma ferramenta gratuita de código aberto. E para isso eu tenho um exemplo aqui de um caso obviamente fictício, onde a gente já fez a pré-análise aqui da denúncia e eu já fiz algumas anotações. Então eu vou compartilhar com vocês como que foi feita essas anotações para vocês perceberem o benefício dessa ferramenta ao longo da leitura e anotação dos autos. Então aqui eu vou explicar o que foi feito, tá? Então basicamente, dentro do Logsec, tá? Eu já criei uma pasta onde eu adicionei essa pasta aqui no Logsec e a partir daí eu comecei a fazer as anotações. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o PDF dos autos, né? Então eu fiz isso e criei uma página só para centralizar esse resumo, né? Essas pequenas anotações dos autos. E aqui eu tenho a página aqui dos autos, tá? Eu adicionei o PDF, tá? Como que adiciono o PDF? Tem mais detalhes sobre isso no curso, na descrição do vídeo. Então, adicionei o PDF aqui. Eu coloquei algumas informações aqui que são relevantes para o processo em si, tá? São informações mais básicas, como, por exemplo, o número do processo, tá? E uma identificação das pessoas, que eu consegui levantar já, pelo menos a partir do índice, por exemplo, do processo, né? Então, aqui eu tenho uma identificação de quem são os envolvidos, dos advogados, das testemunhas, tem todas as informações centralizadas nessa única página aqui dos autos, tá? Um detalhe interessante aqui é que, por exemplo, né, eu tenho aqui o processo, que eu posso clicar nele, vou abrir o PDF do processo, tá? Eu tenho aqui também a identificação, e nessa identificação, quando a gente vê aqui P1, isso quer dizer que é uma referência a um documento do PDF, é uma página do PDF, tá? E nesse caso aqui, eu sei que esse PDF são os autos, então eu posso ter mais de um PDF, tá? É possível sim. No caso do réu aqui, né, eu tenho a identificação do réu, eu estou mostrando onde que foi feita essa identificação dentro dos autos, então eu posso clicar aqui, ele já vai abrir diretamente daquela página, já marcando essa marcação minha, tá? Então se eu clicar aqui, vocês vão ver que até pisca um pouquinho, né, onde foi feita essa marcação. E eu criei também uma página para cada um dos envolvidos. Mas como que eu criei essa página, tá? Eu criei essa página usando hierarquias, que é basicamente uma página pessoas, que dentro dela tem a página envolvidos e dentro dela tem a página do Rogério. Então, para cada pessoa envolvida nesse processo aqui, eu tenho uma página que eu posso fazer as anotações dentro dessa página sobre essa pessoa, tá? Quando eu cliquei, por exemplo, no Rogério, eu tenho aqui a página, o nome da página que é pessoas/envolvidos/Rogério, né? Mas, obviamente, eu não quero ter que digitar toda vez pessoas/envolvidos/Rogério, né? Então a gente usa um alias. Então eu consigo criar um alias aqui na ferramenta para falar o seguinte, sempre que eu falar sobre Rogério, né, eu estou na verdade referindo a página pessoas/testemunhas/envolvidos/Rogério, tá? Tem algumas informações aqui que eu extraí na leitura, então tudo isso aqui apontando para o PDF, tá? Eu consigo vir aqui, clicar e ver onde que essa informação foi extraída, como CPF. Então tem aqui na denúncia, né? Clicando aqui, ela até pisca, tá? E além disso, eu tenho referências vinculadas. Isso daqui é que começa a ficar bem interessante, né? O Logsec, que é dentro dessa página aqui, né? Quais outras páginas foram mencionadas a página Rogério. Então, por exemplo, eu sei aqui que na página dos autos, tá? Eu vinculei a página Rogério com os autos, tá? Isso aqui vai ficar interessante quando a gente começar a ler os depoimentos, né? Que a gente começa a cruzar informações. Então, eu sei aqui que nos autos eu mencionei essa minha página Rogério, tá? Eu consigo clicar aqui, e lá nos autos está aqui, mencionada a página Rogério, certo? E além disso, né, eu tenho o diários. O que é o diários, né? Lembra muito aquela parte aqueles diários físicos que a gente tinha de papel, onde cada página ali representava um dia. A gente tem isso agora no mundo virtual com o Logsec, tá? Então o Logsec basicamente, para cada vez que você abrir a ferramenta, ela vai criar uma página do dia atual. Então nesse caso aqui, hoje é o dia 6 de maio, ele me criou essa página onde eu posso fazer as anotações aqui. E eu posso também, obviamente, escolher o dia, né? Então eu clico no calendário aqui e, eu quero fazer uma anotação para o dia 19 de abril de 2023. Só clicando aqui ele já vai abrir essa página para mim, tá? E eu fiz isso aqui com a página 14 de abril. Por que eu fiz isso? Porque lendo o processo, quando a gente abre aqui o processo, né? Eu tenho aqui, dos documentos, né, que foram anexados, esse documento que é a petição inicial. Então eu vi que esse documento foi anexado no dia 14 de abril. Uma recomendação, o que a gente faz? Tá? A gente vai lá no dia 14 de abril e marca isso. Então a gente coloca aqui, o documento, aí cria uma página para esse documento, tá? Então nesse caso aqui é a petição inicial, e foi adicionado ao processo com o nome, e aqui eu faço
link, né? Eu faço um apontamento para os meus autos. Clicando aqui, eu vou saber onde que esse documento foi anexado, que foi aqui, tá bom? Aí eu posso clicar nessa página e ver as anotações dessa página. Outra dica, tá? Em Minas Gerais, a gente também usa muito os IDs para referenciar os documentos. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse documento 9988, que na verdade é a petição inicial. Então, durante as minhas anotações, se eu citar a petição inicial ou citar o ID, tanto faz que os dois vão apontar para a mesma página, que é a petição inicial, tá? Então, eles funcionam como uma segunda nomenclatura para aquela página, tá? Isso em Minas Gerais, onde a gente referencia muito os IDs, é muito útil. Aí eu começo a fazer as minhas anotações aqui na minha página, petição inicial, das minhas leituras, né? Então, eu posso clicar aqui, eu já abro aqui a denúncia. Tudo isso aqui são marcações, tá? Uma coisa que eu recomendo também é para a gente marcar em vermelho o que é ruim para o nosso cliente e em verde o que é bom para o nosso cliente, tá? Em amarelo o que foi indiferente. Então, mas isso obviamente é critério aí de cada um, tá? E aqui tem todas as minhas anotações. Eu consigo ver aqui tudo que foi falado na denúncia que é ruim para o nosso cliente, tem algumas informações aqui que eu achei relevante, e eu centralizei todas essas anotações aqui, ó. Então, o que a denúncia aponta, tá? Obviamente, isso aqui está apontado para o PDF, então eu posso clicar aqui e ele já vai me direcionar para a página do PDF, e eu também posso, né, fazer as anotações que eu quiser aqui. Por exemplo, abaixo aqui do Rogério tinha uma relação conhecida com a vítima, então eu posso colocar aqui alguma anotação que eu acho relevante, né? Por exemplo, determinar como se conheceram, né? Então, isso aqui são anotações, obviamente, que vai de cada processo, né? Então, eu já tenho aqui agora, né, algumas referências, né, algumas anotações só para a petição inicial. E eu continuo tendo aqui, ó, onde mais foi citado referência, essa petição inicial, né? Tem aqui nas referências vinculadas, que é, por exemplo, no dia 14 de abril. Então, em qualquer outro ponto das minhas anotações que eu citar essa página, seja pelo nome dela ou pelo ID, vai aparecer em referências vinculadas. Então, eu começo agora a ter um contexto, né, e saber onde mais essa informação está sendo anotada, né, em outros pontos das minhas anotações. Tá bom? Eu tenho aqui também, né, igual a gente tem aqui o EIRAS, que é o ID, né, eu tenho aqui também uma hierarquia de IDs, tá? Então, eu posso ver aqui todos os IDs que são citados nesse processo. Isso é muito útil em Minas Gerais, onde a gente trabalha com IDs para referenciar os documentos em Minas Gerais, tá? Então, isso aqui foi uma análise básica, né, minha denúncia. Eu fiz toda essa análise aqui, lendo esse processo, fazendo as marcações, né, onde eu marco algum texto, né, que eu acho interessante. Ele me sugere uma cor, normalmente coloco vermelho para ruim, verde para bom. Tá? Feito isso, eu posso colar nas minhas anotações aqui em qualquer parte, qualquer página. Tá? E é isso que é um vínculo entre essa minha anotação e essa parte aqui do PDF. Então, eu espero que tenha sido útil, né, essa aula, essa mini aula para vocês. Eu tenho certeza que isso aqui na leitura e anotações nos autos é uma ferramenta imprescindível que vai ajudar muito, tá? Isso é uma playlist que a gente vai fazer mais anotações aqui nos próximos vídeos. Agora a gente vai começar a fazer dos depoimentos, aí vocês vão entender como que isso pode ser útil, principalmente para cruzar informações, né?